Hey pessoal, bum bum. Vai ser ótimo. Ok. Estou procurando um óleo. Vai dar um pouquinho de energia no difusor. Hoje, pessoal, vai ser incrível. Nós vamos falar muito sobre os óleos essenciais. Vamos falar sobre a maneira em que nós amplificamos tudo. Hey, tudo bom? Tudo bem, senhor Dr. David? Tô ótimo. Muito obrigado. E você? Muito bem. Frio por aqui, mas muito bem. Frio? Você tá onde? Curitiba. Uh, Curitiba, estamos com frio, com chuva. Uau. Quando você fala frio, like, what is it? Para você, o que é? Esse frio é o quê? Em graus? Agora deve estar uns 14. Eu não olhei, mas a gente está amanhecendo com 10 graus. Oh, tá frio. Frio, É, frio. Para primavera é frio, né? yeah. Hoje eu gostaria... um, o que você acha dos óleos essenciais? O que você acha na sua vida, na maneira em que você ajuda outros com os óleos essenciais? O que você acha? Eles funcionam ou... Vamos colocar assim, há mais de 20 anos que eu falo de óleos essenciais. Uau, ok. É, então, eu acredito que sim. Yeah. Eu acredito que sim. Mas a doTERRA, né, veio com essa força aqui para nós, porque eu costumo contar para a nossa equipe assim, que há mais de 20 anos, já quando eu estudava farmácia, isso lá nos meus 18 anos, por formação farmacêutica, eu já era apaixonada por essa área da fito, da farmacognosia, né, de saber de toda essa existência do óleo Uhum. essencial. Mas aqui no Brasil a gente não tinha esse acesso. Então, às vezes eu ia dar alguma aula Como assim? Não insulina, tinha acesso? a esse óleo puro, a esse óleo potente, a esse óleo Oh, óleo seguro. puro, ok. É, é. Então a gente fazia as aulas, eu já trabalhava numa empresa com óleos essenciais, mas a gente não tinha essa potência, essa segurança para poder ingerir os óleos essenciais. Então, a gente usava um óleo tinha acesso para inalar, para aplicar, mas a gente tinha conhecimento que esse óleo estava ali com algum veículo que não era, vamos dizer, né, que a gente fala hoje. E quando eu tive acesso há 2 anos, Como é que foi 20 anos atrás? Você falou, olha, tem like 20 anos de experiência. Como é que foi 20 anos e agora, hoje em dia? Qual que é a diferença para todo mundo? a diferença que eu entendo, Dr. Dave, é que é justamente nesses três princípios, né? O puro, o potente e o seguro. O potente porque eu estou falando dos olhos da terra, né? Dessa diferença que eu tinha lá há 20 anos, existia um conhecimento de literatura, que a gente tinha, a literatura tinha mais poder do que o próprio produto, porque Uhum. sabia-se do potencial, sabia-se de toda esse poder do óleo essencial, mas ainda não se tinha tanto acesso e nem tinha acesso a esse óleo com essa segurança de eu poder ingerir. Hoje eu tenho a segurança que eu posso ingerir um óleo essencial e que ele não vai Você pode fazer repetir danos. isso? Você é Hoje, farmacêutica, você sabe é, da química. Por favor, repete isso para todo mundo. Por que você está sentindo hoje, seguro com isso? porque eu acredito
né, em todo esse estudo feito, em toda essa tecnologia que a doTERRA nos traz, e essa segurança de nós podermos ingerir um óleo essencial sem nos intoxicar, sem trazer malefícios. Essa é uma das grandes diferenças. É uma literatura que antes eu já acreditava muito, que uma simples gota que eu aplicava na minha nuca já fazia todo o efeito que tinha que fazer, mas a gente não podia ingerir. E eu costumo falar para o pessoal que eu fiz testes comigo mesma. Uma das Podemos vezes falar um que pouquinho sobre isso? Você é farmacêutica, você entende da química. Antigamente, todo mundo falava nunca vai usar um óleo essencial. Pessoas que é bergamota, por exemplo, ou grapefruit, peppermint. Nunca vai usar internamente. Você que entende química, farmacêutica, qual que é a razão que alguém teria falado antigamente que não deve ingerir os óleos, mas hoje em dia, com algo que é mais puro, você fala que é possível? Qual que é a diferença que você entende? talvez, doutor Davis, se eu tivesse lá mais atrás acesso a óleos lá da França, né, a óleos mais seguros, talvez até pudesse ingerir, mas eu não tinha acesso a esse tipo de óleos. E hoje, conhecendo a doTERRA, ela mostra para a gente, ela, através dos testes que ela faz, ela nos assegura que eu posso ingerir. Porque se eu tenho um óleo, vamos dizer, um óleo extraído, sem ter essa certificação de que ela não está com tóxicos, com substâncias indesejáveis para aqueles benefícios dos óleos, aí não adianta eu ingerir, porque um exemplo, eu pegar uma lavanda, extrair o óleo essencial dela, uma lavanda qualquer, né? Porque extrair o óleo essencial, vamos dizer que se eu colocar ali uma chaleira, uma borrachinha, eu conto essa história porque a gente extraía as gotas de óleo essencial de cravo, clove, na faculdade, e levava para casa para fazer Eu a também fiz experiência em isso. casa. Eu fiz a Então, mesma coisa. o primeiro óleo essencial que eu Eu extraí foi o também. óleo de Foi o cravo. primeiro. E o segundo foi o oregano para mim. Eu não sei, para você deve ser diferente. Só Foi o fiz o de primeiro, foi o cravo. cravo. E para mim foi a grande sensação, porque a gente fez em casa, com a chaleira, com a borrachinha, com o garrote na chaleira, tudo. Yeah. Mas será esse óleo, ele não passou por teste nenhum. Ele tinha o cheiro do cravo, ele poderia ter o efeito analgésico do eugenol, porque era certo que ali estava presente o eugenol, mas que garantia eu tinha que eu podia pegar um óleo daquele e ingerir? Porque com certeza naquela destilação ali, outras substâncias foram juntos. Né? Explica, pessoal, super importante. Por favor, explica para todo mundo. Quando você pega algo que é puro, começa aqui, e depois que você faz a química, like the laboratory, tudo que você está fazendo, de repente você pode introduzir mais. É bem fácil, eu já fiz. Explica para todo mundo. Like, like that's really A important. destilação. Yeah. Uma destilação. Yeah, Né? super importante. Porque vamos dizer, cada planta ou cada fruta tem a sua técnica de extração. Né? Geralmente, quando a gente fala ali de um cravo, que é uma planta, né? Então vai se por destilação. A destilação é um processo onde você vai, através de barris ou panelas, vamos dizer assim, uma panela de pressão, e vai soltar um vapor que depois ele vai se condensar novamente e vai virar as gotículas de óleo.
Uhum. Mas ali vai tudo que se evapora. E separa, a água separa, o óleo A água está separa e o óleo cai deixado. de novo. E a gente Isso. pega o óleo. Mas, pessoal, o que é super importante? Antes que chega para esse nível, é super simples incluir outros óleos aqui em cima. Quando está destilado, os óleos vão se sendo combinados com esses óleos de cravo, por exemplo. É isso que você está falando? Eu só não entendi o quando o senhor diz do introduzir. Oh, bem do início, se você quer amplificar os óleos de cravo, os compostos naturais, você vai introduzir mais algo sintético. Oh, sim, sim. É muito fácil fazer a adulteração, o senhor fala. Colocar coisas tóxicas junto com os óleos. Isso Infelizmente. acontece muito, né, doutor Dave? Infelizmente. Por isso é que a gente tem que falar nessa questão que a do Terra nos coloca. Ela nos certifica que ela não está colocando outra coisa junto. Quando a do Terra fala para a gente da potência do óleo, né, dessa segurança, são mais de 50 testes realizados e que não são realizados só pela do Terra, são Uhum, realizados pela APNR, né, uhum, que é uma outra empresa que faz toda a certificação e diz, do Terra, o seu óleo está puro. Aí a do uhum. Terra compara com o teste que ela fez e tem que dar o mesmo resultado. Né? Se os resultados não forem satisfatórios, esse lote não vale para o nosso consumo. Uhum. Então, isso é muito Então, importante. existe uma biblioteca de pureza. Existe, sim, sim, para dizer que vamos nos referir ao eugenol, ao óleo de cravo. Uhum. Essa biblioteca, essa literatura nos diz que para que ele seja puro e seguro, ele tem que conter isso. Exatamente. E você, como Sim, farmacêutica, existe essa biblioteca também. Deve ser assim, deve ser assim. Concordo? That's right. sim, existem literaturas e existem, me fugiu o nome do livro, existem livros que dizem qual é a porcentagem das químicas que tem que ter para ser considerado um óleo. E aí Uhum, vai existir uma outra uhum. regra que vai dizer o que tem que existir para ser considerado puro e seguro. Okay. Né? E vai existir uma outra regra que ainda vai nos dizer que para ele ser potente, para que ele gere esses benefícios de analgésico, de antifúngico, ele tem que ter tanto uma porcentagem, né? Porque se Uhum. não existir essa porcentagem, ele não vai servir para aquele benefício. Vai Pessoal, ser um bom cheiro, essa, mas não vai ter tudo que ela eficiência. está falando é super importante. Você pode repetir de novo? O Nossa, nível dos compostos, tudo mais. Por que é tão parece, importante? eu gosto desse conceito quando fala do puro, do potente e do seguro. Uhum, Parece simples e ao mesmo tempo ele é bastante complexo e completo, uhum, né? Quando a gente fala da pureza, não é só porque foi plantado num solo orgânico. Não, é porque ele tem uma regra para ser puro, tem que ser um solo que nunca foi usado nenhum tipo de produto. Aí é considerado uma das purezas. Mas, principalmente, a potência. Eu gosto muito dessa parte da potência. yes. Como a literatura me Explica conta para que todo isso mundo é o que é a possível. potência, por A favor. potência, na minha compreensão, doutor, e que eu gosto de falar assim, é que de janeiro a janeiro, se eu abrir um frasco de lavanda ou qualquer outro frasco de óleo essencial da Doterra, eu vou ter as mesmas substâncias químicas para os benefícios tais.
ou eu vou ter aquele padrão que pode ir de tanto a tanto na sua porcentagem daquelas substâncias químicas, que essa porcentagem terá o efeito desejado. Anti-inflamatório, Exatamente. Desejado. medicina, Super importante. desejado. Porque se ele estiver, se ele for colhido de uma forma errônea ou de uma forma indesejada, que não siga as regras, pode ser a lavanda da Bulgária, pode ser a lavanda da França, mas se não for respeitar as regras de colheita, a porcentagem de linalol, de acetato de linalina, vai ficar abaixo da porcentagem. Exatamente. Yep. Aí eu não vou ter o que eu entendo por um óleo potente. Yep. Ele não vai ter aquele benefício sugerido de ansiolítico. Você pode fazer uma comparação para todo mundo? O óleo essencial que vai relaxar o corpo, nós sabemos que precisa de uma certa quantidade de linalol, de não sei o que, esses compostos ativos. Compara para uma receita. E se o médico fala, olha, eu vou te dar algo para relaxar, para dormir. Mas se ele não sabe quais são as percentagens, será que funciona? Explica para todo mundo por que isso é tão importante. Por favor. Sim. Se o senhor puder dar... fala mais um pouquinho, que aí eu já consigo formular. Então, se eu dou algo para alguém relaxar o corpo, uma receita para lorazepam, eu sei que existe certa quantidade de compostos ativos que são sintéticos, mas eu sei que existe uma certa quantidade. Se essa pessoa tem um peso normal, não sei o que, vai funcionar X. Sim. Mas com lavanda, os compostos, a razão por que nós queremos que seja puro, eficaz, é porque nós temos que saber que os compostos são iguais dessa forma para criar um resultado igual. Então, hoje em dia já temos, inclusive, estudos, né? Estudos comparando o lorazepam com a lavanda, né? Aonde mostra essa potência e esse benefício que a lavanda, por si só, faz esse efeito. Né? Se eu tenho um óleo puro, potente e seguro, eu vou, sim, poder usar ele com efeito ansiolítico. Né? O médico pode entender do assunto e fazer essa troca, né, esse desmame dessa droga sintética para um produto natural como o óleo de lavanda. E você faria, sim, se alguém está tomando uma receita de lorazepam, você não troca de repente. Vai diminuindo, vai falar com o médico, vai falar com... Isso. Exato. Por favor, explica um pouquinho. A nossa sugestão é sempre essa. Hoje ainda, quando nós estávamos num treinamento, uma das colegas perguntou, mas eu posso usar tal óleo se eu tenho este problema? E qual é a diferença de eu usar um óleo em minha rotina e eu usar um óleo para a minha patologia? Eu costumo dizer que alguma doença ou algum desarranjo naquele momento, uma patologia, né? Uma enfermidade que está me acometendo naquele momento. Se eu vou usar na minha rotina, eu vou usar 2, 4 gotas no máximo daquele óleo, que é para trazer um bem-estar e manter um equilíbrio. Agora, se eu estou acometida de uma patologia, eu converso com médico que já está tomando um exemplo. Eu estou tomando lá o meu para a pressão alta. Eu tomava 4 comprimidos. Repete, por favor. Aí, se alguém tem problema, você falaria com o médico. Pessoal, isso é super importante. Você não simplesmente pega um remédio e fala, tudo bem, eu peguei um óleo essencial, agora eu não preciso mais do remédio.
e jogar fora. Não, não, Não. não. Não é isso. Por favor, explica por quê. Primeiro, porque o nosso corpo é muito individual. Uhum. Cada ser é um ser. Não quer dizer que para mim a lavanda e o lemongrass e o marjoram vão me livrar do medicamento da hipertensão. Uhum. Primeiro eu tenho que saber o que está provocando essa patologia. Thank you. Yes. Concordo. E quem Wow. que vai me dizer isso? Quem que vai me ajudar Yes. a entender qual é o diagnóstico que me levou a ter essa patologia? É o médico. São os exames laboratoriais. Porque quando eu chego lá no médico e ele comigo faz todos os exames, e faço teste de esteira, e faço exames de sangue, e faço todos os periódicos, vamos dizer assim, para saber como está a minha saúde. Porque eu cheguei lá com muita dor de cabeça, ou eu cheguei lá com muita dor de estômago, alguma coisa que eu fui até o médico. E aí Porque ele diz... existe os dois lados. Existe as pessoas que falam, eu nunca mais vou falar com o médico. Vou tomar essa aqui, nunca vou rezar 20 vezes por dia, vou tomar essa aqui, vou mudar minha vida. E no outro lado, eles falam, nunca vou fazer nada que é natural, orgânico. Você está dizendo, por favor, faz com que os dois lados se combinam. Isso, porque os extremos não dá certo. Sim. Nós temos que ser flexíveis, né? Yeah, hoje eu ainda usava essa palavra, nós temos que ser flexíveis. A vida nos ensina isso. Seria bem que Quando nosso governo foi assim. Quando eu sou criança, eu tenho um tipo de valor. Quando eu me torno jovem, adolescente jovem, eu já começo a ter outros tipos de valores. Mas quando eu passo dos meus 35, 50, eu começo a ter outro tipo de valor. E quando, durante todos esses 50 anos, se eu realmente aprendi valores bons para a vida, eu também aprendi a ser flexível. Eu também aprendi que ficar batendo de frente com o médico não vai resolver. Ou eu jogar toda a medicina para o alto e dizer agora eu só vou tomar óleo essencial, agora eu só vou fazer acupuntura, também não vai resolver. Então, pessoal, quanto mais... você ouviu o que ela falou? Seja flexível, um pouquinho flexível. Aprende dos dois lados. É isso, correto? Correto. E quanto mais nós nos permitir ouvir, né? Ouvir Dr. Dave, ouvir, eu carrego outros profissionais também, porque eu também atuo na área de acupuntura. Então, quando a gente começa a ouvir outras terapias integrativas, elas se complementam. Né? Antigamente Pessoal, a gente vocês que dizia não só uma sabem, ela é alternativa. farmacêutica, ela sabe de química, mas também faz acupuntura. Ela tem integrado essas opções para que a gente possa ser mais saudável. Vamos aprender um pouquinho mais. E também, Dr. Dave, eu também preciso ir ao médico. Porque eu também. durante Eu fui lá esses hoje. anos, eu fui tão cabeça dura, eu não soube ser flexível o suficiente que eu consegui adquirir uma hipertensão. E aí, quando eu me dei conta que isso já estava no meu emocional, no meu físico, eu precisei aceitar. Aí eu aprendi a ser flexível, aí eu aprendi a aceitação. Então agora eu vou tomar a medicação. Você que tem pressão alta, você ainda vai tomar peppermint, por exemplo? Muitas pessoas falam que peppermint vai ser terrível para alguém que tem pressão alta. Você que é estudante de química,
Você que sabe de farmacêutica, será que a Eu, gente deve usar eu vou peppermint? falar do jeito que eu gosto de falar, e daí o senhor me complementa, pode ser? Sim, por Eu favor. gosto Sabe de por quê? dizer assim. Virar É, rapidinho. Desculpe, mas eu estou fazendo essa pergunta like right there. ah, Eu adoro peppermint. então, antigamente, eu também pensava assim, mas aí eu comecei a estudar, eu comecei a ouvir a sua fala, porque eu uso peppermint há Também. muito tempo. Uhum. E eu nunca consegui fazer essa interação de que faz mal. Não. Será Então, o que que a que eu gente costumo possa dizer? ser honestos? Vamos falar um pouquinho nossa pressão alta, os números, para que as pessoas entendam. Eu, eu tinha uma vez, eu fui para o médico, eles fizeram um teste, eu tinha 175, 175, 175 em cima de 139. Pessoal, isso é terrível. Isso é super alto. Para um homem, like, eu não estou super grande. Eu não, like, isso não é bom. Eu não devo ter pressão assim. Mas eu procurei nos estudos. Peppermint is fine. Hoje em It's dia, fine. 129, não, desculpa, 122 em cima de 87. Eu não estou tomando remédio para pressão alta, mas melhorou um Eu pouco. ainda estou. Mas melhorou? O que você acha, Maria? Eu acho que melhorou, né? Quando eu cheguei na minha pior crise de hipertensão, quando eu digo que eu tive que virar a chave na minha vida e Yeah. tomar algumas decisões, Yeah. isso há 2 anos por aí, aonde eu não podia continuar no ritmo que eu estava. Eu Uhum. cheguei a 24, 240 por 180. Wait, what? Sério? Yes, sim, yes. Por favor, explique esse número para todo mundo. Esse número é, A gente é, costuma dizer 24 é por um 18. stroke. Esse número é É, tão alto. muita dor, muita dor, muita dor. E eu estava fazendo uma aula de natação justamente para desestressar. Dentro da piscina, eu me senti muito mal. E pedi ao professor que eu ia me retirar porque eu não estava me sentindo bem. E saí, vir para já no carro, abrir. Aquela época era a época que eu tomava, às vezes, até 8 comprimidos em 1 hora Uau. para sair de dores. E eu entrei no carro, eu tinha algum comprimido, eu tomei. Não dava 10 minutos de minha casa. Eu cheguei em casa, medi minha pressão. Quando eu medi e chegou a 240 para 180, meu esposo Pessoal, só falou: esse estou te número, levando para o só para hospital. entender, quando ela fala, like, wow, esse número é, like, como é que se fala stroke? Isquemia cerebral? Como é que se fala Isquemia? stroke? Sim, sim. Poderia ter tido um Yeah. infarto, um AVC. Sim, Um sim, sim, infarto do coração, e AVC, esse número é bem alto. sim. Então, o Porque que era que você muito. fez? O sentimento que eu tive só porque era muita dor de cabeça. E como de uns anos para cá, desenvolvia enxaqueca, aí eu cheguei em casa, aferi, que eu tenho um aparelho em casa, aferi a primeira coisa, quando eu estou com muita dor, eu vou aferir a pressão. Eu aferi uma vez, não tá certo. Aí meu esposo, eu só falei para ele que eu não estava legal. Quando eu falo que eu não estou bem, ele já vem do meu lado para ver se eu Uhum. estou falando quanto está lendo. É. Aí quando ele Oh, viu esse homem o é bom. leitor, é, Dá quando um ele beijo viu o para ele. leitor, Não de mim, mas de você. sim, sim, muito cuidadoso. Aí ele falou: estou te levando para o hospital. E aí a gente foi para o hospital. Daí tem que. Para isso existe a alopatia, né, doutor? Para que socorra a gente, para que a gente saia da crise, para que a gente não seja teimoso
Uhum. E a partir daquele momento, eu comecei a refletir bastante e dizer, não, eu ainda quero viver muito. E você Então, mudou a sua vida. a partir de hoje, eu vou buscar o especialista para que ele me dê o caminho. E depois, ao mesmo tempo, eu fui buscando toda essa parte natural, mudando a alimentação e mudando rotina. Hum. Eu trabalhava 18 a 20 horas por dia. 18 Eu a começava, 20 por dia? às vezes eu começava a trabalhar 4 horas da manhã e vinha para casa meia-noite. Uau, ok. Né? Eu gerenciava 3 empresas. Então, era muito. Mas eu sempre gostei muito do que eu fazia. Então, por isso que eu acredito que eu sempre dava conta. Mas chega uma hora que o teu corpo diz, para aí, você não tem mais 20, Para. você não tem mais Yeah, 30. yeah. Agora é hora de você... Mas, Né? pessoal, mas, por favor, Mari, fala para todo mundo. Ninguém deve fazer isso. 18, 20, 25, 30, like, ninguém. 20 Não, horas por dia? Uau. às vezes sim, às vezes sim. Hum. Era necessário. Para o que eu fazia era necessário. Né? Mas porque eu optei, era uma coisa que eu abracei muito, Uhum. né? E aonde eu digo que talvez eu não conseguia ainda toda essa flexibilidade de dizer assim, a empresa vai estar lá, Uhum. não é verdade? Não, sabe? A empresa vai Uau. estar lá. Eu lembro o dia em que eu falei para a empresa que eu comecei. Eu comecei a empresa que no fim estava me dizendo o que eu preciso, o que você deve fazer. Eu comecei, like, eu comprei, fiz, criei e tudo mais. Mas, enfim, eles foram meu dono, dizendo, você precisa chegar aqui às 5, você sai às 5, like 12 horas, 13, 14 horas por dia. Eu falei, não, like, I'm done. E eu parei. Uma hora que a gente aprende, ou aprende-se no amor, ou aprende-se com Sim, a dor, porque eu estava no não é hospital, verdade? eu estava doente, eu estava trabalhando demais. E, infelizmente, eu aprendi que certos remédios poderiam me ajudar a trabalhar mais. Mas depois de 3 anos, minha esposa falou para mim, olha, para com isso. Isso é terrível. Você tem que parar. Então eu parei. Pessoal, nós, like, we're not perfect. Isso vai acontecer. É, é. Então, Mas eu digo que somos pessoas abençoadas, né, doutor David, que tivemos a oportunidade do nosso corpo nos dar o sinal e a gente respeitar esse sinal. Porque muitos não respeitam quando o corpo reage dessa forma e continuam, e continuam. Talvez não tenha o amanhã. E aí, de que adiantou? talvez Né? não tenha amanhã. Isso. E eu quero ter muitos amanhãs, porque Yeah. hoje E sorrisos, eu estou e começando tudo de prazer, e novo. felicidade, e paz, tudo mais. Isso. Então, eu fechei uma empresa, 2 empresas, e saí da que eu trabalhava. Hum. Né? Eu tinha a minha própria empresa, que eram 2 E em você uma, fechou, e fechei. Não consegui mas, vender, pessoal, eu olha, fechei. Só pessoal, fechei. ouve o que ela fechou. Isso cria medo, dor, ansiedade. Foi terrível, não foi? Eu já fiz, eu também Foi fiz. porque foi uma empresa, doutor Dei, que eu e minha sócia investimos na época, isso já vai para 10 anos ou mais, investimos R$ 150.000. E quando eu só fechei as portas, Hoje que em eu dia avisei os seria quase funcionários, 1 milhão, não, 750. isso. Quando
quando eu fechei as portas, eu fechei com a minha meta cumprida, que eu queria que o meu salão de beleza valesse mais que R$ 500.000. E ele Hum, valia mais de R$ 500.000. hum. Mas chegou um ponto que não dava mais. Isso foi em final de 2018, quando eu fechei. E eu só fechei e guardei as coisas, vendi E picados, isso doei cria o muita medo? coisa, Isso cria o medo, ansiedade, tudo mais? tristeza, tristeza, É. porque, porque eu realizei uma parte, mas não realizei outra, né? Hum. E o prejuízo, vamos dizer, que se a gente for falar do negócio, eu tive um grande prejuízo. E se eu não estivesse com a cabeça muito preparada, porque foram 2 anos para que eu tomasse essa atitude de dizer que alguma coisa eu tinha que fazer, ou eu Posso tinha que contar sair de uma todo história jeito. rapidinho, relatado? Tudo que você está falando. Eu estava em China. Eu estava na cidade de Beijing. Eu fui lá. Uma mulher lá, ela me levou para o mercado. E o que foi? Uma moça falou para mim o seguinte: eu estou trabalhando 7 dias por semana, 18 horas por dia, para que eu possa ajudar todo mundo na família. Eu perguntei para ela, mas qual que é o número? Qual que é o dia? Qual que é o mês? Quando você fala para a família, eu cheguei, eu fiz a minha parte, eu ajudei meus filhos, eu fui responsável. Qual que é o dia? Ela falou, eu não tenho. Então eu falei para ela, olha, eu estou embaixo das ruas, eu estou num lugar segredo, ninguém sabe que vocês estão aqui, a polícia não sabe. Em China eles fabricam tudo, parte é legal, o restante não é legal. Eu estava numa área, infelizmente, que foi uma mistura dos dois. Mas ela falou, olha, não, vai demorar. Eu perguntei, olha, quanto tempo que você está trabalhando aqui? Ela falou, eu já estou aqui há 10 anos. Ela teve talvez 18, talvez 20 anos. Imagina, pessoal, se a gente não quebra aquela rotina que cria esse desejo para mudar, para ganhar, para a gente vira algo quebrado. Você Sim, já, você já sentiu assim? sim. Bem como o senhor fala, a gente vira um quebrado, né? Mas eu aí costumo dizer o quanto é importante a gente dar essa volta por cima. É. Porque eu E perguntei tudo para tem um ela o seguinte, propósito. eu falei, olha, e se eu comprar tudo que você tem, você pode sair aqui e ter uma vida normal em cima? Ela falou, não, eu volto amanhã com mais. Eu falei, oh, você não tem visão para Uhum. mudar. Então é aqui, não é? É aqui, Ok. é a cabeça. E foi É. quando eu percebi que eu tinha que tomar a atitude e que o prejuízo financeiro não se equiparava à minha saúde e ao meu bem-estar e Uhum, ao que eu desejo para a minha família, uhum. foi quando eu consegui, em 2, 3 meses, dizer, basta, basta. Então agora eu fecho esse e vou Oh, viver aqui. isso, olha, quebra meu coração. Eu sei o que, pessoal, aquele dor, quando você estuda, trabalha, faz tudo possível para chegar para um certo nível e começa a estragar sua vida porque você trabalhou demais. E o que ela está dizendo? Ela teve que fechar para ter uma vida um pouquinho mais Ou normal. começar de novo, né, doutor D? Ou Hum. começar de novo, mas começar de novo com
Uma uma ideia outra correta. visão, com uma outra ideia, né? Eu digo assim, que se tivesse dado certo lá, que o meu corpo não tivesse adoecido, que eu continuasse, né, nessa vida, nessa correria, Yeah, hoje eu não estaria aqui com o senhor. yeah. Eu não teria tido a oportunidade. Então, tudo tem um Oh, uau! propósito também, Mari, um e você propósito conhece a divino. doutora Gabi? Essa Sim, mulher minha linda companheira que de faz a mentoria. mentoria com a gente. Sim. Imagina, essa querida, ela sabe de tanto, igual a você. Pessoal, a doutora Gabi, essa mulher linda, o corpo dela começou a, como é que eu falo? Quebrar um pouquinho. Ah, ela está com a gente aqui, ó. Mas o cérebro... Oh, Gabi, doutora Gabi, você está aqui com a gente, Tá ali, querida. ó. Adoro nossa família. Yes, nossa família está aqui. Pessoal, mulher linda, inteligente, tudo. Exatamente como Maria, essa mulher linda. O que é... Like, qual que é a coisa mais importante que você quer compartilhar com todo mundo? Qual que é a coisa mais... Like, se você não está feliz, seu serviço é duro, se você não está subindo essa escada correta, o que a gente deve fazer? Para com tudo. Tem que ter Para com coragem. tudo. Tenha Para com coragem tudo. para parar. Okay? A Terrível, coragem não é é? uma... Essa Coragem coragem é é muito terrível. É difícil. é tão difícil. Só que é muito necessário, às vezes, a gente voltar um pouco para trás para pegar embalo, para Hum, poder pular depois, hum, né? hum, Eu hum, me sinto muito honrada, na graça de Deus, de poder ter percebido tudo isso, porque Ele nos abençoa a cada dia. hum. Eu sou Doutora só um Gabi instrumento. falou, o nosso corpo pede ajuda e termos que mudar nossos hábitos. É. É isso que você está falando. E é quando a gente compreende isso, né? Quando o nosso pai e nossa mãe falam assim: meu filho, minha filha, não trabalhe tanto, não faça Yeah. tanto, porque você não vai levar nada. E aí a gente fica, né? Oh, E aí a gente pessoal, fica. quantos Eu, de nós já falamos isso? Olha, manda uma coração, manda um thumbs up. Quando nós falamos o seguinte: mãe, pai, não, eu preciso correr, eu preciso trabalhar demais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você não fez, não, blá, blá, blá. O que nossa mãe fala? Meu filho, meu filho, por favor, relaxa um pouquinho. Aproveite da vida. Aproveite dos momentos que essa vida te dá. A gente, like, todos nós, infelizmente, estamos pedindo, Deus, por favor, fala com nossos filhos. Indica para eles para relaxar um pouquinho. doutor Day, Aproveite da vida. mas quando o senhor tinha seus 30 anos, seus, né? O senhor Oh, também fazia. eu Não? estava correndo como se for um Então, Ferrari, o que querendo eu bater costumo na dizer? parede. Eu estava pensando, eu nunca vou morrer. Like, vai ser assim. Oh, Eu costumo respeitar. Eu costumo dizer assim. Eu sempre ouvi muito. Somos 9 filhos. uhum. Minha mãe nos deixou ano passado. 9 Meu pai filhos? já faz. Uau. Somos de 9 filhos. Somos 5 meninas Sua e mãe é 4 uma meninos. santa. Uma santa mulher, uma guerreira. E minha Yeah. mãe e meu pai sempre trabalharam muito, muito, muito. Eles davam aula de manhã, de tarde, de noite. Meu pai ainda era advogado. Minha mãe, depois dos 50 anos, tornou-se advogada para ajudar o pai. E assim nós fomos criados de trabalhar desde cedo. Nós não somos do campo, mas somos pessoas da Pessoal, cidade que imagina essa sempre... mulher. 9 filhos e se virou advogado à noite.
Like, Eu wow. lembro quando eu era pequenininha, eu sou pequena, mas quando eu era bem pequenininha, quando criança, todos os dias à noite minha mãe ia dar aula nos interiores. A gente morava no interior, mas ainda tinha as vilas. E todos os dias à noite, ou ela levava a mim, ou levava algum outro dos irmãos para ir com ela para a escola dar aula, porque ela precisava. Mas não dava para deixar todos os filhos em casa, porque senão nós derrubava a casa. Não, claro que. Né? Olha, Mari É, está dizendo, sou caçula de 9. Uau. as pessoas da minha idade ainda vêm dessa geração de famílias grandes, né? Pessoal, posso dizer uma coisa rapidinho? É super interessante que o mundo pensa que homem é mais forte. Ah, olha só, mulher com 9 crianças virou advogada à noite e ainda é mãe, ainda faz tudo, trabalha. Pessoal, mulher não é fraco, nem um pouquinho. Eu não sei por que a gente pensa que mulher não é equivalente ou até mais do que o homem. O homem trabalha, volta em casa, não tem um corpo estragado, não tem um corpo que estava levando um filho, não tem. Esse homem deve pensar, olha só, essa mulher, Mas é o ela é incrível. equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Quando há esse respeito ao equilíbrio. Meu pai e minha mãe sempre foram muito parceiros, muito apaixonados pela vida, pelos filhos e conseguiram nos dar. Todos os filhos são graduados, todos os filhos são formados e vieram dessa educação que eles deram, né? Então hoje nós estamos aqui para honrar com esse nome do pai e da mãe e dar essa prosperidade às nossas famílias, né? E se E ela minhas duas, teve óleos essenciais naquela época, será que ela estava usando para o quê? Quais são as áreas que você acha que sua mãe, 9 filhos, que estaria usando óleos essenciais para beneficiar a casa? minha mãe e meu pai sempre buscaram essas ciências, essas terapias. Muita questão de dor, né? Então eu Uhum. lembro uma coisa assim que minha mãe fazia, recebia muita massagem com óleos canforados. Olha aí o peppermint de novo aparecendo, né? As cânforas aparecendo. Então eu lembro dos cheiros, né? Uhum. Que ela ia e as moças faziam massagem para aliviar dores, porque era uma pessoa que carregava muita inflamação no corpo, Claro. Uau. muita inflamação, né? Então já vinha com essa questão das massagens e usar os óleos, sim, né? Só que naquela época talvez a gente não tinha tanto conhecimento do quanto isso já era tão poderoso, né? E Yeah, ela me acompanhou infelizmente. nessa, Yeah, nessa minha infelizmente. rotina de óleos, ela já me acompanhou um pouco. Então, quando eu entrei mais para esse mundo dos óleos, e até minha mãe, até alguns meses antes dela padecer, ela ficou aqui comigo. Nós usamos muitos óleos, muitos óleos. Você Às disse vezes que ela ela faleceu acordava, alguns meses atrás? ela faleceu em agosto do ano passado, em Oh, eu sinto 2021. muito. É, Ela é um anjo. ela estava aqui comigo, ela ficava lá em minha sala e eu ficava aqui trabalhando com Doterra. E aí eu Uau. ligava a difusora, eu passava óleos para ela. E quando eu fui ficar nos últimos dias dela, que eu fui ficar no hospital, eu viajei até ela, que aí ela não estava muito legal, eu passei rápido a mão em alguns óleos, porque meus irmãos pediram, venha ficar um pouco com ela, porque parece que não está muito bem. E aí meu esposo me levou até lá, dá uns 200 e poucos, 300 quilômetros, acho que é isso. E eu fiquei então com ela. E aquela noite eu comecei a passar lavanda nos pés dela, porque ela já 2, 3 dias que não dormia direito, porque ela estava mexendo em marca-passo e coisas assim. E isto E ajudou? ela dormiu muito. Ela dormiu, eu mexendo nos pezinhos dela. Eu tive uma experiência muito linda com a minha mãe. E naquela noite, uma noite de muito, muito, muito frio, de 3 graus, 2 graus Uau. negativos, na cidade de Guarapuava, né? E ela lá no hospital, e eu fui ficar com ela para os meus irmãos descansar um pouquinho também.
E aí ela dormiu passando lavanda nos pés dela. Eu pegava um pouquinho de lavanda com óleo de coco e ficava passando nos pezinhos dela. Eu massageava a parte auricular dela até que ela adormecia. E aí ela conseguiu dormir e descansar. No outro dia nós fomos para casa, o médico deixou levar ela para casa. E dali foram mais 3 dias que infelizmente não... O coração e o marca-passo não se entenderam. Era o momento Mas, dela. Era o pessoal, momento. ela teve uma vida incrível. Imagina, 9 filhos, mãe, advogada, tudo mais. Like, wow, isso é incrível. Professora de línguas, Professor, yeah, maravilhosa. yeah. Meus pais eram maravilhosos. Mulher é poderoso. Mari, só para terminar rapidinho, quando a gente fala dos óleos essenciais, você acha que os óleos essenciais têm a capacidade para diminuir nossa necessidade para usar certas receitas que estamos usando do médico e tudo mais? Você, como farmacêutica, você acha que os óleos essenciais têm a capacidade para diminuir nossa necessidade de usar aquelas receitas? Eu acho não, doutor Levi, eu acredito nisso. Eu Você acredito que acredita? Okay. eu Pessoal, wow. acredito nisso, que desde o ser que nasceu, porque eu já cuidei de bebês recém-nascidos com óleos essenciais, até Não. experiência que eu... Desculpe, temos que parar um pouquinho. Pessoal, isso é super importante. Ela está falando, ela é farmacêutica, ela entende da química, da natureza, tudo mais. Por favor, fala sobre as crianças recém-nascidas. E o que você fez? O que nós temos que respeitar, doutor Dave? Acabamos de falar da pureza, da potência e da segurança. Ok, então eu tenho um produto nas minhas mãos sem sombra de dúvida. Mas eu preciso estudar, entender o que eu posso, o que eu não posso, como fazer, como usar. Qual é a quantidade dessa gota abençoada que eu vou poder usar para aquele recém-nascido? E como que eu vou usar, né? Não vou usar da mesma forma que nós usamos no nosso dia a dia, abre a boca e pinga. É isso que eu estou estudando direto. E, de fato, antes que a gente começou, eu estava olhando para as pesquisas sobre peppermint, sobre gravidez, sobre criança e os enfermos. Eu estava olhando para as pesquisas. Então, pessoal, a gente não estamos simplesmente falando de um óleo dizendo, por favor, aproveite, compra, usa. Não. Larga tudo e usa. Não. A gente estamos falando... As falando... experiências que a gente tem com os bebês, com as crianças, são encantadoras. E nós podemos usar o óleo essencial desde esse ser que nasce, através de um difusor, através de uma gotinha na água do banho, através de uma gotinha diluída, fazendo uma massagem para aquele bebê que não está ali com aquele digestório funcionando direitinho, que tem cólicos, que nem eu sorria do Leonardo, esses dias que o senhor estava rindo, do Leonardo e da Louise, porque estão com a bebê pequena, e aí não dormem por causa do choro do bebê. Isso é a natureza se manifestando. E hoje nós temos alguns óleos que nos permitem ir lá fazer essa massagem. E às vezes o bebê dorme na mão da gente, usando uma gotinha da maneira correta, da forma correta. Ao mesmo, mas olha a grandeza olha a grandeza do poder. Eu estou falando de uma gotinha lá naquele que recém-nasceu, estou falando da mesma gotinha lá naquela que recém-padeceu. E o óleo essencial, ele não tem a idade. Eu estou falando de um recém-nascido, estou falando da minha mãe, com mais de 70 e tantos anos, da minha sogra, com 80, que eu cuido dela, com os óleos essenciais. É o mesmo óleo. É o mesmo óleo. Então, é saber como usar. E como que a gente vai saber como usar?
Eu E falei como com a uma gente vai mulher, saber eu disso? falei com monk, um padre, não, Buddhist monk. Como é que você fala monk em português? Ele é budista. Eu falei com esse homem. Como é que você fala? É É budista? budista, É é budista? Eu falei com monge. esse homem. Ele falou o seguinte: não importa como é que você encontra a situação. A coisa importante é que você melhora ou faça o seu melhor para beneficiar as pessoas sofrendo. Eu adorei Isso. esse. Então é o seguinte, o que você fez para sua mãe? Mesmo que você não podia ajudar sua mãe a ter mais dias, você ajudou ela a ter uma vida, Ter o um fim melhor da vida dia. dela um pouquinho melhor. Gente, é isso que nós estamos falando. Não é que nós vamos curar câncer. Nós não vamos parar morte. Infelizmente. Eu vou morrer. Isso vai acontecer. Eu espero que é bem mais no futuro, para que eu possa ver todos os meus filhos Assim seja. casar, ter filhos, tudo mais. Mas o que acontece? A vida não é justo. Não funciona assim. Mas quando a gente pode amplificar a vida de alguém para ser melhor, eu acho, independente de nossa crença, pode ser Buda, pode ser Deus, pode ser Jesus Cristo, eu sou cristão, pode ser seja o que for, mas eu acho que nós podemos ser os mãos de alguém para dar essa alma um pouquinho mais de amor, uma vida mais feliz. Nós podemos oferecer nossa... Como é que se fala forgiveness? Perdoar? Perdoação? Perdoar, perdoar. Nós podemos... Aceitação. Sim, nós podemos perdoar mais fácil. Essa é a minha dica para todo mundo. Perdoa mais fácil. Quando isso acontece, nós tenhamos uma vida mais relaxada. Nós não sentimos com E aquela agora dor. eu lhe Eu pergunto, doutor imagino, Vitor. Mari, que sua mãe, se ela teve hoje, eu sei que ela faleceu, desculpa, mas eu garanto, essa Ângela, se ela estava com a gente, ela estaria falando o seguinte: perdoa mais fácil, ama mais rápido, dá um beijo mais simples e dá um abraço para todo mundo. Eu acho que sua Com mãe certeza. seria essa pessoa forte que faria isso. Ela foi até o último momento. Ela foi. Né? Eu gostaria de lhe fazer a pergunta agora. Dentro de tudo isso que o senhor falou, né? Ame mais, perdoe mais. O senhor acha, acredita que os óleos essenciais podem nos ajudar a respirar dessa forma, a evoluir para esse tipo de pensamento? Como os óleos essenciais nos ajudam a perdoar, a amar, a permitir-se? 100%. Pessoal, isso é uma das razões que eu mais amo os olhos. Nem todo mundo sabe a minha história, mas teve algumas épocas que não foram tão ótimos. Teve pessoas que roubaram de mim, quebravam tudo que eu tinha criado foi roubado. Bem, existem várias coisas que foram super difíceis. Eu podia perdoar, ou todo dia eu poderia pensar: nossa, eu espero que essas pessoas morrem. Eu espero que algo terrível aconteça para as vidas delas. Eu aprendi
que perdoando bem melhor. É bem melhor para minha família, é melhor para meus filhos, é melhor para minha vida. Foi difícil, claro. Eu perdi milhões de dólares. Mas os óleos essenciais, o que acontece? Quando a gente cria uma decisão que eu vou ser mais amável, eu vou ser mais feliz, eu vou perdoar com toda a intenção para dizer, eu te perdoo. Imagina o que acontece quando você amplifica com os compostos que grudam no límbico, que amplifica essa emoção. Eu lembro o dia em que eu estava em frente dela. Eu falei com ela, marido, as outras pessoas que roubaram. Eu estava na cadeira e tudo mais. Mas eu falei o seguinte. Você quebrou meu coração. Você tirou tudo dos meus filhos. Você roubou da minha família. Enquanto que eu estava ajudando a sua família. Eu fiz tudo para ajudar seus filhos e você roubou de mim. Mas sabe, eu te perdoo com todo o meu coração. Sabe o que aconteceu? Ela foi assim para assim. Ela relaxou, começou a chorar e falou, olha, sério? Eu falei, sério? Eu te perdoo. Nós vamos morrer juntos de alguma forma. Você quebrado, eu quebrado, tudo bem. E se ficasse com ódio no coração, quem Mas estaria não doente era o posso Senhor. ficar todo dia com esse ódio. Eu não posso ser esse homem que estou sentindo esse desejo para fazer algo terrível. Eu não posso ser Mas pai aí, assim. doutor David, aí que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a importância, como é importante a gente fazer a mentoria, a gente fazer os cursos, e cada aula e cada conversa, o quanto a gente amplifica o nosso conhecimento. E o conhecimento nos leva cada vez mais a essa busca, a essa, não vou dizer perfeição, porque ela, né, não existe a perfeição, mas nos leva a fazer cada vez melhor, a entender Sim. melhor. E o E que quando a você gente acha? está falando A de óleo mentoria tem te essencial, ajudado com isso? sim, então aí que eu queria chegar, que o senhor respondesse mais uma coisinha para nós. Sim, claro que eu Essa posso. transformação, e quando a gente fala assim, a epigenética, e estudos que estão mostrando, que o senhor já nos trouxe, falando que já está se falando de até 80% na epigenética que a gente consegue transformar, né, desse ser humano, tanto na emoção quanto na parte física. Como que os óleos essenciais fazem Maria, isso, doutor David? você é incrível. Pessoal, o que ela está falando é o seguinte. Nosso código genético, nós temos capacidade de amplificar para ser melhor ou com os pensamentos negativos, como eu tinha, esses pensamentos de brigar, de lutar, de quebrar. O que acontece? Meu código foi prejudicado. Eu estava produzindo proteínas que eu estava ficando mais e mais terrível. Terrível para minha família, terrível para os pacientes. Eu estava sem energia, foi terrível. Mas quando a gente aprenda que nós controlamos quem nós podemos ser, junto com certos compostos dos óleos essenciais, nós podemos amplificar esse código genético para que a gente amplifica a produção de certas proteínas que magnificar ou vão magnificar a nossa potência. Nós podemos virar de alguém quebrado para alguém incrível. Exaltado.
Incrível. Incrível. E um exemplo que eu gosto muito de ouvir o senhor falar, porque é um exemplo dentro da minha casa também, e que acho que é muito, muito bacana se a gente colocar esse exemplo para o pessoal entender essa transformação química que acontece aqui dentro, que não é bruxaria, é uma química, é uma ciência, e que através dessa inalação, e através Uhum. dessa ingestão, e através dessa aplicação de um óleo de tangerina, o que Hum. que um óleo de tangerina, o que que é essa paz? O que que é esse sentimento que a tangerina transforma? Interessante, não é? Os Porque o estudos senhor conta começaram em Ásia, experiências, né? de fato. Infelizmente, os estudos de Limonen, eles começaram em Brasil e também nos States, mas os estudos melhores foram feitos em Jerusalém e Ásia. E eles mostravam que Limonen amplifica a produção de dopamina, diminua o HPA, que é a nossa produção de cortisol e inflamação. Então, pessoal, o uso dos óleos essenciais não é simplesmente um cheiro, não é simplesmente um gosto, mas eles amplificam a produção de certos mediadores que vão beneficiar nossa capacidade para ser feliz, para melhorar nossa paz, para que a gente tenha mais felicidade. E para terminar, Mari, como farmacêutica, quais são os óleos que você acha que todo mundo deve usar de vez em quando ou até todo dia? Quais são os 3 ou 4 óleos que você acha que são mais incríveis? Olha, doutor Dave, eu sou muito suspeita em falar, eu digo, né? Porque aqui a gente usa todos os dias. E eu costumo dizer que a nossa farmácia básica de óleos essenciais é o kit essencial, né? É o kit dos 12 óleos, Uhum. que é frankincense, copaíba, tangerina, zengeste, Uhum. peppermint, melaleuca, me ajuda aí. São os 12 do kit Orégano, básico. ou on guard, Orégano on guard, sim. Orégano ele não está no kit básico, daí é o melaleuca. ou básico, Orégano ou está desculpa. fora. É, é. Mas se a gente começar pelo kit básico, que é lavanda, lemon, peppermint e Dr. Dave, me corrija se eu estiver equivocada. Mas se eu quero fazer uma transformação de sentimento, se eu quero que essa epigenética que a gente tanto fala da ciência, que ela aconteça em mim, eu não posso usar um óleo essencial uma vez por semana. Não. Eu preciso usar o óleo essencial todos os dias. Eu preciso usar o óleo essencial na rotina da minha vida. Eu preciso 100%. acordar de manhã e usar óleo essencial. Eu preciso ir dormir usando óleo essencial. Da E você, forma como que eu farmacêutica, o preferir, que acontece tomando. quando a gente esquece de prevenção? Como você está falando, é muito importante usar algo como se for uma área de prevenção, em vez de dizer, olha, eu fui para o médico, ele me deu uma receita, eu fui para a Marie, fui para a farmacêutica e ela me deu isso. Qual que é a diferença Eu, com os olhos? eu costumo dizer assim, vamos falar dos óleos essenciais, né? Se eu estou usando como prevenção, eu vou usar nessa minha rotina. É uma água com um cítrico, é um zengeste para ajudar no meu digestório, é 2 a 4 gotas do óleo no máximo. Mas se eu estou acometida de uma patologia, eu vou sim usar um óleo essencial de hora em hora, de 3 em 3 horas, porque se eu for lá no Dr. Dave como um médico, ele vai me dar um anti-inflamatório ou algo para relaxar ou algo para aquela minha necessidade e vai escrever lá, tomar de 6 em 6 horas, tomar de 8 em 8 horas.
Então, se eu sei qual é a causa que me causou aquela inflamação, aquela patologia ou aquela dor, eu vou abrir o meu vidrinho de copaíba, vou abrir o meu vidrinho de frankincense, de peppermint, e a cada hora eu vou tomar uma ou duas gotas, até sair da crise. Porque aí eu estou em um processo de patologia, eu já não estou daí falando de uma prevenção. Se eu consigo Exatamente. manter o equilíbrio, ótimo para mim. Mas agora, se eu não consigo manter o equilíbrio, né? Se eu fico exaltada, se eu fico com muita dor, se eu como os mistos quentes, os brigadeiros, e Oh, se eu como... não! Você está falando É, sobre os meus pecados aqui? e se eu exagero nos meus pecados aqui, aí eu preciso tomar o algo a mais para desinflamar. Yeah. Né? Então, existe a rotina, a vida saudável e existe a necessidade do meu corpo. Cada corpo tem que fazer um diagnóstico e dizer, eu vou precisar tomar 4, 5 vezes por dia, até eu melhorar. Depois que eu melhorar, aí eu vou tomar todos os dias 2 gotinhas de copaíba, para que eu mantenha o meu corpo desinflamado, para que eu mantenha o meu corpo sem tantas dores. Eu vou usar tangerina, lemon, todos os dias no meu difusor, na minha água, para que eu não sinta aquela angústia no meu peito. Yeah. Exatamente. Porque depois que a gente consegue liberar essas angústias através dos óleos essenciais, que a gente conhece o poder deles, aí a gente não quer mais deixá-los, porque aí a gente descobriu a fórmula mágica do poder dos óleos essenciais. Exatamente. Pessoal, que noite incrível. Essa mulher é incrível. A família dela, a mãe dela, uau. Parabéns. Marie, parabéns com tudo. Pessoal, foi um prazer estar com vocês falando sobre os óleos essenciais, a maneira em que a química funciona, falando que existem opções que nós podemos usar em vez de receitas para tudo. Claro que existe vários óleos que possam amplificar nosso bem-estar, mas eu aprendi muito de você, Marie. É um prazer, como sempre. E a mentoria que Sempre, a gente faz juntos, uau, eu adoro. É um eu prazer, como sempre sempre. escrevo para o senhor que eu sou uma DD, né? Eu sou uma discípula do Dr. D, porque desde que eu o conheci, eu tenho uma admiração eterna pelo senhor, pela Kali. Tive o prazer de conhecê-los pessoalmente aqui em Curitiba. Kali é um encanto de pessoa, e Yeah, assim acredito que toda a sua família, né? Aparício, e quando eu os conheci todos todo mundo. juntos, Yeah. para mim é uma honra, é um orgulho que a vida tenha me proporcionado estar nesse mundo dos óleos essenciais do Terra, com essa categoria, mas é mais gratificante para mim ainda o que tudo isso está me oportunizando, que foi conhecer o senhor, que foi conhecer Letícia, Parício, Adriana, toda essa equipe Ouçam, que a gente tem hoje mais de 700 pessoas à nossa volta. Isso é o que mais me gratifica e me capacita dizendo, viu como não teve problema você largar tudo? Olha aí, você já está fazendo tudo de novo, com É categoria, com difícil, não é? conhecimento. É É difícil quando você difícil. tem que falar, olha, eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um homem com mais integridade, com mais Porque a amor gente acha que não vai para todo conseguir mundo. fazer tudo de novo. Sim, e é difícil quando você saia de tudo que você tinha feito. Aqui nos States, infelizmente, quando você entra no hospital e tudo mais, você está agarrado com tudo. E para separar, você está soltando tudo. Mas, pessoal, isso é importante porque a gente pode melhorar as vidas de mais pessoas do que uma pessoa Mas por hora. Então, hoje em dia, esse é mundo isso que a gente virtual está dos óleos fazendo. essenciais, esse mundo virtual
esse benefício da pandemia, vamos dizer assim, né, doutor David, nos proporcionou a trazer muita saúde para as pessoas através desse mundo virtual, né? Porque esse foi o grande benefício da pandemia, porque nós conseguimos nos unir do mundo todo. Quanto que eu ia ter um amigo lá em Utah, nos Estados Unidos? Olha aí, agora eu tenho o Dr. Dave, agora eu tenho a Aparício. Quanta gente que eu conheço de fora, né? Oh, Então, seria um esse é um grande prazer. Se benefício. você vem para cá, você fica com a gente. Oh, seria ótimo. Eu vou cozinhar para Ah, você um dia. de manhã, à noite, seja que for. Eu adoro cozinhar. Mas Ovo com abacate. seriam para. Ovo com Oh, yeah, abacate. de manhã sim. Foi um Nós prazer teríamos assunto imenso. passar uma noite inteira falando, porque eu anotei várias coisas para falar com o senhor aqui. Mas eu posso deixar o meu convite para todos que A estão nos próxima vendo. vez, oh, seria ótimo. A gente faça talvez É, dessa semana mas ainda. vamos fazer um convite Para para todo eles. mundo. Vamos para todo mundo. O convite é: vire a sua chave. Hum, Como que está a sua chave? Ela hum, precisa ser virada para cá ou para lá? hum, É você quem decide. hum. O Dr. Dave, ele é essa pessoa maravilhosa, carismática, fantástica, mas Parabéns. ele é um instrumento. Cabe a cada um de nós dizer: agora é o meu momento de parar, de virar a chave e de estudar um pouco mais. Porque a mentoria, o curso básico, é um curso básico, é para a gente saber um pouco mais de óleos essenciais, como funciona, né? Mas depois que a gente conhece o básico, a gente quer mais. E o Dr. Dave é uma das fontes que mata a nossa sede, que nos Uau, alimenta com obrigado. conhecimento. Né? Então, se você hoje está em dúvida, se você hoje tem condições, porque tudo é um investimento, Uhum. ninguém tem dinheiro, mas tudo é questão de prioridade, tudo é questão de dizer: agora o meu valor vai ser para investir nisso, e eu faço acontecer esse investimento. Porque ninguém consegue ter dinheiros vivos, a gente tem que fazer prioridades. Eu, como falei lá na sua Maratona 2.0, valeu a pena cada centavo investido. Valerá a pena cada centavo que eu invista. Eu estou investindo no senhor? Não. Eu estou investindo em Em mim. você, exatamente. E se eu não investisse em mim, hoje eu não conseguiria nem conversar com o senhor. Que prazer. Porque mesmo Pessoal, com toda a emoção, mas eu sei que eu tenho condições de conversar. Mas se eu não tivesse esse conhecimento, todo esse investimento, que um dia meu pai e minha mãe começaram a fazer em mim, todo o sacrifício, eles tinham dinheiro para dar faculdade para 9 filhos? Não tinham, mas eles foram lá. Agora é a faculdade da Maria Alice, agora é a da Maria Esther, agora é da Maria Ângela, agora é a da Maristela, agora é a da Marinese. E assim foi de filho por filho, e eles ajudaram a cada um construir a sua profissão por prioridades. E é assim que a gente faz, a cada um de nós. Então, cada um tem que tomar a sua decisão. A mentoria é um estudo bastante profundo e complexo. Eu tenho aulas que eu já ouvi umas 10 vezes, e cada vez que eu ouço elas de novo, eu digo: nossa, eu não tinha falado isso, porque eu não tinha ouvido isso. Então, cabe a nós abrir os ouvidos, abrir o coração e fazer esse investimento de transformação. É buscar conhecimento, sim, para transformar, antes de tudo, a nossa vida pessoal e depois ajudar a curar o mundo. exatamente. E a Me nossa conhecer. missão é para levantar aquela pessoa que está Está sentindo quebrado. quebrado. Você não concorda? E o Senhor me ajudou a levantar esta pessoa que estava quebrada de coração. Sério? Uau, Marie, eu não sabia.
sim, sim. Porque foi compreendendo o poder dos óleos essenciais e usando eles que eu consegui hoje voltar a ser tudo isso que eu sempre fui assim. Teve um momento, Uau! eu estava quebrada. Eu estava quebrada. Eu não queria mais falar com as pessoas. Yes! Eu Isso é não ótimo. queria. Eu quero A like, Adriana, a fazer alguma Adriana, coisa incrível. a Adriana Olson está aqui nos ouvindo e ela é testemunha de toda essa transformação, porque quando ela me convidou, eu falei, não, senhora, Hum, pode mandar a caixa de óleos para mim, mas eu não quero falar com ninguém. hum. Não quero mais falar, não quero mais ajudar ninguém. Uau! E hoje eu me sinto renovada e passo 10, 12 horas por dia falando com pessoas e orientando pessoas e construindo a nossa grande família da Terra, que é a nossa equipe Olson. Exatamente. Sabe, sabe por quê? E desculpe, pessoal, eu sei que estamos falando por muito tempo, mas o que acontece, Mari, quando a gente pensa nas almas da mente de alguém que está sentindo quebrado, sozinho? Quando a gente esquece de nós e nós começamos a pensar sobre aquela criança que está sentado lá durante o almoço, que está sentado lá que está sentado lá sozinho. Um, Respira, respira. a gente faz o quê? A gente levanta as almas dos outros. A gente Isso. pega aquela pessoa quebrada. A gente começa a ensinar, porque nosso coração está cheio de integridade. Eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, pessoal. Eu não estou fazendo. Marie não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Ela não está vendendo alguma coisa que não faz parte do coração dela. Eu também. Eu faço isso porque eu sei que se a gente trabalha juntos, nós podemos levantar as vidas daquelas pessoas que estão sentindo um pouquinho quebrados, sozinhos, perdidos. Todo mundo tem sentido assim alguns dias. O dinheiro é uma recompensa, é uma graça pelo serviço que fazemos, né, doutor Dave? Eu aprendi isso, que é a graça pelo serviço que você prestou, né? Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. É nesse mundo que a gente precisa do dinheiro. Mas, se a gente fosse pensar só no dinheiro, eu não passaria 10, 12 horas respondendo o WhatsApp, respondendo perguntas, formulando programas para ensinar só os óleos essenciais. Eu teria que estar fazendo outras coisas que me rendessem muito mais. Sim, com certeza.